Fala galera, aqui Paulo Ramos e hoje eu quero falar sobre o conservadorismo. Eu escrevi um texto para o meu blog revna.blogspot.com.br Conservadorismo segundo um brasileiro, né? O que seria o conservadorismo hoje em dia, segundo a minha visão? Mas na verdade, na época do Império, tínhamos os liberais, um movimento bem característico da política na época, e os conservadores. O socialismo, o comunismo no Brasil veio, acredito que no início do século XX, lá pela década de 1920, por aí. O conceito de conservador, ele varia muito de local para local. Nós temos em mente, assim, como conservadores, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro da Inglaterra, né? Ronald Reagan nos Estados Unidos na mesma época também, que foram figuras que deixavam bem claro o conceito, tanto o inglês na figura da Margaret Thatcher quanto o americano de Ronald Reagan. Para mim, o conservadorismo não é sequer um movimento político. Eu vi que o conservadorismo ele vai de encontro à sua origem, tanto familiar, como cultural, como religiosa. No Brasil não é diretamente ligado ao cristianismo como em outros lugares, por quê? Porque o brasileiro, ele é um misto de portugueses, negros e indígenas, fora os outros estrangeiros que vieram para cá, a imigração holandesa, a imigração espanhola, inglesa e assim por diante. Então, definir o cristianismo como sendo uma das características do conservadorismo não funciona. O próprio Russell Kirk, um conservador de renome, ele teve suas teses em um primeiro momento negadas e contestadas pelos conservadores porque ele não se posicionava como religioso. E ele, historicamente, é um dos conservadores mais tradicionais. Mas o conservadorismo vem da palavra conservar. O conceito conservador vai à sua origem. Abrange também o lugar onde você mora, o estilo de vida que você tem. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, nós temos uma identidade bem rural, bem pecuária, assim. O Rio Grande do Sul é um estado voltado para a agricultura, ao uso da bombacha, ao chimarrão, aos CTGs, né, que é a nossa cultura. O conservador ele vai direto na base cultural. Eu fui criado por uma família extremamente humilde, que a família dos meus avós. Meu avô trabalhou em lavoura de arroz e minha avó foi dona de casa. A residência onde morávamos tinha goiabeiras, laranjeiras, bergamoteiras, chás de todo tipo, flores. Então eu tenho muito essa ligação com a terra. Eu gosto de plantar, eu gosto de colher, por causa dessa herança. É uma herança, uma coisa daqui. Você vê a necessidade de se colocar como protagonista da sua vida, de se posicionar de certa forma. Você vai ser um covarde que vai para a rua defender a causa dos outros, vai virar um intelectual que lê centenas de livros falando de revoluções e de comportamento e não faz nada a respeito? Ou você vai abraçar aquela sua vida onde as pessoas correm risco, onde precisam que você trabalhe para garantir o futuro delas, intervenha na educação, na segurança? Então você vê que tem muito a conservar, muito a proteger. E isso faz parte da sua vida, a sua família, a sua residência, o estilo de vida que você vive. Então, essas são as bases do conservadorismo. Não é uma teoria pronta
uma receita de bolo, como muita gente acha que divulgar as ideias de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de Russell Kirk, que são pessoas representativas, mas cada uma representando o seu conservadorismo. Não, não é isso. Os pontos que um conservador, e não é assim você veste a carapuça de conservador, você se vê conservador. Você defende sua família, o seu estilo de vida. Você começa a impor regras para que isso não destoie, não se acabe. Você começa a ter princípios. Então, esse é o caso do conservadorismo para mim. Eu sou a favor de que as pessoas tenham direito a ter uma arma em casa, estando na condição de defensor da minha família. Se 2 ou 3 pessoas quiserem invadir minha casa, eles vão conseguir, porque dificilmente eu conseguirei resistir sem ter uma arma. E a responsabilidade sobre o uso da arma vai ser minha responsabilidade. Eu que pagarei por isso. Então, eu defendo isso. Eu sou contra o aborto, porque uma criança não tem culpa de nada. Ela pode, muito pelo contrário, ela pode ser gerada nas piores das condições e se transformar em um ser humano exemplar. O Tratado de São José na Costa Rica, que diz que a partir do momento que a criança é gerada, ela é uma vida e ela tem que ser protegida. Eu defendo outras pautas, assim, que eu cheguei a essa conclusão. Eu vejo que a família é uma base muito importante para o ser humano. Então tu tem que ter uma casa, assim, tu tem que ter um lar onde tu tem as tuas regras, onde tu deixa um legado para as pessoas que virão a seguir. O conservador, ele vê a vida de uma forma bem simples até. Quem trabalha e compra um terreno, compra uma casa, ele tem que ter o direito total sobre aquilo ali. Ninguém pode chegar e com um mandato de qualquer coisa ou com qualquer liminar dizendo que ele tem que sair. E outra, ninguém pode ser condenado por defender o seu território. A partir do momento que a pessoa entra nesse território, ela está sujeita às regras da pessoa que manda ali. O direito privado deve ser respeitado e tem que ser respeitado. Quem é extremamente hospitaleiro, que abre a porta de casa para todo mundo, as pessoas mais desconhecidas, é um responsável, porque está pondo em risco todo o seu patrimônio e a sua família. E aquele que barra qualquer um no seu portão, querendo saber o que a pessoa quer, qual é a proposta, o que ela está vendendo, não é uma pessoa antipática, é uma pessoa cautelosa. Porque normalmente toda a nossa vida está na nossa residência, onde a gente mora. Então é justo tentar defender. Eu escrevi um texto a respeito disso no meu blog, revna.blogspot.com.br, e que fala mais a respeito disso. Também fala das partes onde entra o confronto de ideias políticas, né, com liberais, com o pessoal de esquerda, socialista, comunista e tal. Mas o conservador é uma pessoa que tem um patrimônio, e ele não exatamente é um patrimônio financeiro, é uma herança, e sim é um estilo de vida que ele recebeu e que ele tem a responsabilidade de averiguar, de melhorar e de manter aquilo. Como um nome de família, deve ser mantido com o máximo de honestidade possível e com responsabilidade. Isso é ser um conservador, é um princípio inicial. Bom, pessoal, valeu, inscreva-se no meu canal, acompanhe os vídeos e qualquer coisa também. Valeu!